Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa é a aula 4, né, de CSS. A princípio, depois nós vamos passar para o Bootstrap, ok? Já criei aqui a pastinha, façam o mesmo aí em casa, tá bom? Depois acessem a pasta Menu File, Open Folder e mostra para ele, tá? Beleza? Aqui está. Bom, hoje nós vamos dar continuidade à apostila 2, tá? Já passamos as fontes, já passamos configurações de texto, parágrafo. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho com o body, que é responsável pela página em si, ou seja, aquilo que é exibido para o usuário, né, para o visitante. Então vamos criar aqui um arquivinho básico. Deixa eu só ver qual é a nomenclatura que eu usei anteriormente para não fugir. Eu utilizei o index só, né, no anterior. Então aqui dentro, vamos lá, vou criar um index aqui, mas talvez hoje eu necessite de mais arquivos. Então eu vou utilizar index 01.html. Vou colocar, deixa eu aumentar aqui para vocês darem uma olhada, né? Vou colocar aqui o emmet, solicitar o emmet, né? Tudo bem, deixa eu salvar. Então, exclamação. Meu computador está meio lento, mas apareceu. Então, o emmet, aqui eu vou colocar CSS, aula 4. E nós precisamos aqui de um objeto para nós analisarmos principalmente a margem, né, do body, que é isso que nós vamos trabalhar hoje, né? Nós vamos trabalhar a margem do body. Bom, antes de tudo, então para um texto aqui, deixa eu colocar um H1, aqui, vou colocar aqui título do texto, né? Ou só título tá bom. Aqui nós vamos pedir alguns parágrafos, tá? Então, eu quero, sei lá, acho que uns 8 parágrafos, né? Preenchido com lorem. Pronto, aqui está. Vamos dar uma olhadinha para ver como está a nossa página. Aqui está a nossa página, muito bom. Vamos voltar para cá. Vou criar aqui, deixa eu abrir esse lado de novo. Para fechar e abrir esse lado, basta clicar aqui em cima, tá bom? Desculpem. Vou criar uma pastinha chamada CSS. Dentro da pastinha vou criar um arquivo de CSS, estilo.css. Pronto. Precisamos vincular esse arquivo com o HTML para ele poder trabalhar, ou seja, aquilo que nós alterarmos aqui no estilo.css afetará aqui nossa página. Então vou colocar link. Assim que você digitar link, observa a lista de links possíveis, você vai escolher link CSS. Tá? Mostra para ele que você precisa entrar numa pasta e lá dentro vai encontrar o estilo.css que nós criamos. Pronto, criamos o vínculo entre o estilo CSS, ou seja, o nosso arquivo CSS, com a nossa página. A partir de agora, tudo que eu declarar aqui sofrerá alteração. Tá bem? Então vamos lá. Nosso objetivo é estudarmos principalmente margem. Tá? A princípio, eu vou colocar uma margem no body. A margem é um espaço. Se for um elemento, um objeto, né, ele é um espaço externo ao objeto. Okay? Agora, se você quiser manipular na parte interna, o espaço interno do objeto, você tem que usar o padding. Nós vamos ver isso na próxima aula. Nesse momento, nós vamos trabalhar com margem. Então, eu vou colocar aqui o body e aqui eu vou pedir a margem. Tá? Olha, quando eu coloco uma margem genérica como essa aqui, essa propriedade, né, propriedade margem, ficou genérico. Significa que eu posso trabalhar todas as margens de forma simultânea. Mas a primeira que eu colocar, ela vai ser a margem que é a superior, é lá de cima, a margem que fica na parte superior da página. Então, por exemplo, se eu colocar que eu quero 50 pixels,
eu estou falando da margem superior. Agora, ele vai, é no sentido horário, ele vai na área direita. Então, vou colocar aqui, ó, 25 pixels. Aí ele vai lá para baixo da página. Próximo é na parte inferior da página. Vou colocar mais 50 pixels de tamanho de margem. Agora o lado esquerdo. O último é o lado esquerdo, tá bom? Vou colocar aqui 50 também, ou 25. Deixa eu colocar 25. Vamos dar uma olhadinha como ficou nossa página por enquanto, né? Onde é que ele está? Está aqui, ó. Eu vou atualizar, observem. A parte de cima então está com 50, esse lado está com 25, aqui com 25 e lá embaixo tem ainda mais 50, tá bom? Ok? Então ele funciona, né, dessa maneira. Parte superior, lado direito, inferior, lado esquerdo, ou seja, no sentido horário, tá? Sempre começa no meio-dia e aí você vai dando, o ponteiro vai andando, né? Digamos assim. Aqui está a margem, tá? Vou passar pelos pormenores. Aqui você é mais ou menos isso. A margem superior primeiro, margem direita, depois a inferior e a margem esquerda. Agora, isso aqui quando você quer trabalhar as margens inteiriço, né? Ou seja, só com comando margem, né? Só com ele. Caso você não queira, você pode manipular conforme a sua necessidade. Eu vou fazer um comentário aqui, vou desligar ele, tá? Vou desligar, pronto, agora ele não atua mais. Se vocês puderem observar, deixa eu voltar para cá, onde é que ele está? Aqui. Olha, ele vai cancelar as margens agora, olha, cancelou, né? Porque eu comentei, ele não está mais em atividade. Agora você pode manipular aqui margem, por exemplo, left. Então, agora eu tenho como especificar a margem única, sem precisar trabalhar com todas simultaneamente, como foi na parte superior. Então eu posso determinar aqui, por exemplo, que ele fique com 100 pixels do lado esquerdo. Consequentemente, caso nós temos uma olhadinha aqui, né? Vamos lá, olha aí, né? 100 pixels de distância, tranquilo. Você pode também colocar, por exemplo, o margem right, né? Vou colocar 100 pixels também. Pronto, olha aí, né? Lado direito também ficou assim, tá bem? O top, que muitas vezes não funciona, é que a ideia é outra aqui no Embody, né? Então, por exemplo, se eu pegar e jogar um margem top, deixa eu colocar 100 também, só para não fugir a regra, observem, ele não se movimenta, tá? Por que ele não se movimenta? Na verdade, ele está se movimentando porque ele se baseia num outro tipo de objeto, né? Ele trabalha assim com... O top foi feito para criar espaços no objeto. Como o objeto é o próprio corpo, você está falando para o corpo se deslocar dele mesmo, então isso não faz muito sentido, né? Então ele não consegue resolver isso daí. Agora, se você estiver trabalhando com elemento, aí é diferente. Por exemplo, esse buddy aqui eu vou jogar tudo fora, eu vou colocar uma cor de fundo, background color, vou colocar uma cor muito tranquila, uma cor simplesinha, talvez um CSS mais clarinho, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui, um C, pronto, vai ficar um CSS bem clarinho, né? E agora eu vou construir um objeto, tá? Vou colocar um objeto ali. A princípio eu vou tirar todos esses parágrafos, depois eu coloco de novo. Para não ficar perdendo tempo, você pode fazer assim, olha, abre um bloco de notas. O bloco de notas é o meu grande recurso, viu, gente? Muita gente não conhece a utilidade do bloco de notas, mas ele é sensacional para quem trabalha com linguagem de programação, né? A gente faz muita coisa com ele. Eu vou colocar aqui um objeto retangular, tá? Que vocês já conhecem, então, digamos, esse aqui nós estamos utilizando a tag HTML. Se você colocar um ponto, você está trabalhando com classes. Agora, se você utilizar a cerquilha, tá? Você está trabalhando com ID, ou seja, é uma div de identificação, ID.
E aí dá uma nomenclatura que você quiser. Eu vou colocar aqui caixa, tá? Vou falar caixa. O comprimento dela, tá, será em torno, vou colocar 20, 40% de tamanho para ela ficar flexível, porque o pixel você restringe. Ele sempre vai tentar ficar com 40 pixels, mas quando você coloca porcentagem, é com a porcentagem da tela. Então, se o navegador diminuir, ele vai se ajustar a 40% do novo espaço que o navegador ocupou. Tá? Aqui a altura, eu vou fazer também 40%, então vai ficar uma caixa mesmo. Para a gente poder visualizar, né, nós vamos colocar borda, porque se você não colocar borda, você não consegue vê-lo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, então, div, aqui dentro, ID, o ID vai se chamar caixa, porque é este o nome que eu dei para ele, ó, eu dei caixa. Então ele se vincula a este objeto e aí você consegue manipulá-lo. Então dá uma olhadinha aqui, por gentileza. Observe que agora não existe mais o texto, o meu objeto está aqui, só que eu não consigo visualizar, porque eu não coloquei borda, tá? A borda traz a visualização do seu objeto. Então borda, você tem 3 argumentos para você colocar, 3 propriedades, na verdade aqui valores, né? Porque esse aqui é a minha propriedade e aqui será o valor. Então vamos lá, o que nós vamos colocar? Primeiro, a espessura da borda. Eu vou usar 2 pixels, para vocês poderem visualizar melhor. Vou colocar tipo de linha que eu quero uma linha sólida, ou seja, uma linha que a gente possa ver, não pontilhada e não com hifenizada, nada nesse sentido. Tá? E por último, qual vai ser a cor dela? Vou colocar cor preta. Pronto. Então, assim, observem que você já está visualizando. Poxa, professor, mas ele ficou achatada, pior que panqueca. É simples, tá? Ficaria melhor se em vez de 40% você colocasse pixel. Mas você pode dar uma ajeitada se você colocar um conteúdo. Ele está completamente sem conteúdo. Vou colocar a palavra caixa aqui, né? Então, tá lá, caixa. Vamos dar uma melhorada mesmo. Aqui eu vou colocar, deixa eu ver, esse tamanho dá mais ou menos uns 300 pixels. Vamos ver? Olha aí. Como ficou grande, hein? Ficou uma caixa razoável agora, né? Você pode reduzir. Vou colocar aqui 150. Pronto. O importante é que você a visualize. Tá certo? Agora, neste objeto, se eu começar a colocar, por exemplo, trabalhar com margem, no body eu vou achatar esse objeto, eu vou começar a reduzir o espaço dele pela margem, ele vai se achatando, até ficar do tamanho específico. Agora, se eu colocar a margem nesse, ele empurra a margem natural do seu navegador. Então, por exemplo, lado esquerdo, margem left, eu vou falar para ele separar, sim, empurrar a margem esquerda, né? Então vou colocar, por exemplo, 50 pixels. O que vai acontecer é que ele vai empurrar 50 pixels da margem esquerda. Assim é que nós trabalhamos os layouts das páginas, tá bom? Eu posso também empurrar a parte superior. Se você quiser visualizar, você clica no seu objeto, vai em inspecionar e aqui você vai dar uma olhadinha. Observa, as divs, ela tem uma característica muito interessante. Quando você a cria, ela quer ficar sozinha na linha, tá bom? Então, por isso esse rosa que você está vendo, esse salmão, né? Isso daí é o espaço que ela é dela. Isso daí é dela. Ela não quer que ninguém do lado dela, então ela vai ocupar todo esse espaço, tá? Que é muito interessante o processo. Você pode ver do lado esquerdo, então, aquele espaço salmão é um espaço que essa caixa empurrou. Ela que empurrou. Então a margem serve para isso, para você trabalhar a área externa. Qualquer dificuldade, observa aqui na parte de baixo. Veja, a parte externa do objeto, tá? A parte externa do objeto é a margem. A borda é essa linha mais escura e na parte interna dela é o padding, que é o espaço interno, dentro do seu objeto, tá bom? Dentro do seu objeto.
Então você pode manipular ali também, ok? No próximo vídeo a gente prossegue.